Noite a todos os alunos, a todas as alunas aí do Poli 10, do terceiro módulo. Estamos na nossa última aula, né? Nossa última aula de filosofia. Meu nome é Peterson Dyer, eu sou o professor de filosofia de vocês. E sem mais delongas, vou iniciar aqui o conteúdo, sobretudo porque hoje existe muita coisa para se falar e pouco tempo para falar cada uma dessas coisas. Então, já compartilho tela aí com vocês, né? Porque a gente vai falar dessa temática que é os contratualistas, ok? Na filosofia, quem são os chamados contratualistas? Vamos lá. Bem, é importante a gente entender, antes de tudo, o que é o contratualismo. O contratualismo é uma corrente que vai pensar, uma corrente filosófica que vai pensar sobre o porquê de um contrato. Quando eu estou falando de contrato, eu estou falando de um contrato social. O porquê que nós estabelecemos um contrato, o porquê que nós construímos um contrato para a nossa convivência. Um exemplo de contrato é a Constituição Federal. Por que a gente estabelece regras, leis para a nossa convivência, para a nossa coletividade? Refletir também sobre o abandono do estado de natureza. Bem, já vou explicar o que é estado de natureza, tá bom? Vai marcar o início de uma vida social e política e tem como grandes teóricos aí Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Bem, vamos já pensar então sobre o que é o estado de natureza. O estado de natureza é o chamado estado pré-social do homem. É um estado onde você vê aí pela nossa ilustração, se trata dos homens da caverna, por exemplo, é o estado que o homem vivia na natureza. Portanto, era um estado onde não havia leis, não havia regras, não havia convenções estabelecidas, não havia polícia, não havia nenhum tipo de coerção. O homem estava jogado à natureza e não existia nenhuma lei, nenhuma regra que o prendia, que o coagia. É diferente do estado de hoje que a gente chama de estado civil, né? A palavra civilidade vem da própria ideia de civil. O civil é aquele que, a grosso modo, deveria ter, ou pelo menos é aquele que tem, na palavra por si só, significaria aquele que tem civilidade. O estado de natureza é aquele que vive na natureza. Então, antes, nesse momento aqui do estado de natureza, não existia contrato social. Agora existe um contrato da nossa convivência, existe uma Constituição, e sobre essa Constituição que a gente pensa, o porquê criamos regras para a nossa convivência, para a nossa coletividade. Então, durante toda a aula, quando eu estiver falando desses termos técnicos, por exemplo, contrato social, quando eu estiver falando de contratualismo, quando eu estiver falando de estado de natureza, quando eu estiver falando de estado civil, você tem que lembrar dessas definições. E aí eu aconselho para que você retorne aqui quantas vezes forem necessárias para que você entenda isto, ok? Contrato social são as regras, como Constituição e etc. Estado de natureza, o estado pré-social, onde não havia sociedade por si só, com lei, com coerção, vigilância e etc. Bem, lembrando disso, ou melhor, sabendo disso, né, vamos partir para o nosso primeiro teórico dos três contratualistas que a gente vai ver na aula de hoje, John Locke. John Locke, né, é um filósofo inglês, ele é empirista, talvez vocês se lembrem do segundo ano ou do segundo módulo, quando eu explico sobre o empirismo. Ele vai ser conhecido como o pai do liberalismo, né, e ele vai ser contra o absolutismo inglês. Quando eu falo pai do liberalismo, professor, o que é o liberalismo? Essa ideia de liberdade. Ele quer que o Estado ele tenha uma menor força e importância sobre a vida dos indivíduos e que os indivíduos, por si só, tenham mais liberdade. Hoje, quando falamos de liberalismo, tem outras definições e etc. Esses termos, sobretudo termos políticos, são muito delicados e eles se transformam muito ao longo da história. Por isso, sempre é importante ter cautela, né, ao definirmos cada um deles. Vamos partir aqui do básico para falarmos de John Locke. Bem, o John Locke vai falar sobre a origem dos estados civis, ok? Ele vai dizer que o ser humano ele é naturalmente social, ou seja, ele precisa de uma sociedade,
Lembrando de Aristóteles, que já dizia também que o homem é um ser social, um ser racional, que precisa da coletividade, precisa da convivência, precisa do outro. Então, o homem, naturalmente, ele precisa de estabelecer uma relação com outros homens. E para ter uma boa relação, ele precisa, então, valorizar a chamada liberdade, né, e igualdade. A liberdade, como eu já havia dito ali no slide anterior, a ideia, então, de liberalismo, isto é, ele se vê cada vez mais distante de um Estado forte, de um Estado que possa reprimir a sua liberdade, de um Estado que possa ter poder de vida e morte sobre os seus súditos, que, a grosso modo, era o que havia no absolutismo. E, portanto, ele é um veemente crítico a esse regime. Né? E, portanto, né, ele vai chegar à conclusão que tínhamos os mesmos direitos e condições de um estado de natureza. Né? E então ele vai fazer algumas críticas específicas. A crítica dele mais conhecida na verdade, não é a crítica, é a valorização à propriedade privada. Ele vai dizer que a propriedade privada é um direito, é uma posse legítima, ok? Inerente ao sujeito. O que isso significa? Ele quer dizer que o sujeito naturalmente tem direito à propriedade. O sujeito naturalmente tem direito a ter algo, a ter posse de algo. E, portanto, o mesmo autor diz, esta frase que iremos ler, abre aspas, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém tem qualquer direito, senão ele mesmo. Portanto, John Locke é um autor que irá valorizar o direito à propriedade. Tá, e o que o ser humano é para John Locke? Ele vai ser invariavelmente bom. Significa o quê? Significa que ele está em um certo equilíbrio, ok? O egoísmo e o ímpeto pela destruição faziam parte, naturalmente, da constituição humana. Mas, né, o ser humano tem outras coisas, tem amor próprio, e, portanto, isso vai equilibrar um pouco as situações. O John Locke, ele não vai tratar a natureza humana nem como necessariamente boa, nem como necessariamente má, o que é a definição do que a gente vai ver dos nossos dois próximos autores. O John Locke ele está mais ao centro dos dois, né? Ele vai dizer que o Estado está corrompendo-se o homem aos poucos e, portanto, deve existir um direito de defesa legítima do ser humano quanto ao Estado. Isto é, cada vez mais você vê a crítica que ele faz à existência de um Estado e, portanto, a valorização de sujeitos que sejam mais livres, autônomos e protagonistas da sua própria história. Vamos agora prosseguir a Thomas Hobbes. Como disse, é uma sequência muito grande de conteúdo para a gente ver em um dia só, e, portanto, eu vou estar sempre prosseguindo, e você pode estar vendo esta aula quantas vezes forem necessárias, caso ainda haja dúvida, você possa rever esta aula, ver as aulas gravadas com este conteúdo em estúdio, acessar o material de apoio, o material didático escrito, acessar os links que estão no material de apoio, entrar em contato comigo pelo Moodle ou entrar em contato com o Polo e, portanto, não vai te faltar recursos para que você possa entender esse conteúdo aqui, ok? Prossigamos, então. John Locke. John Locke é um filósofo, né, inglês também, na verdade, ele vai ser um dos principais aqui dentro do contratualismo, vai escrever um livrinho chamado O Leviatã, muito importante, e vai ser um crítico ao estado de natureza. Já sabemos o que é o estado de natureza, que é um estado pré-social do homem, onde não existem regras estabelecidas. Bem, vamos saber algumas coisinhas sobre John Locke que é importante, ok? Com a ideia do iluminismo, e aí vocês vão lembrar lá do módulo 2, provavelmente, ou do segundo ano, em História, sobre o surgimento do iluminismo, da iluminação, vai surgir teorias como a teoria da doutrina divina. Bem, o que é a teoria da doutrina divina? É a ideia de que nós devemos obedecer ao rei, porque obedecer ao rei significa necessariamente obedecer a Deus. Por isso, coloco o rei igual a Deus. Porque obedecer a Deus também é obedecer ao rei. O rei foi escolhido por Deus e, portanto, devemos obedecê-lo. Então, a teoria da doutrina divina vai acreditar na autoridade legítima do rei enquanto uma vontade divina. E, portanto, vai se construir aqui o absolutismo.
o Thomas Hobbes, ele não vai acreditar nisso. Ele não vai falar que nós devemos obedecer ao rei, porque obedecer ao rei significa necessariamente obedecer a Deus. Mas ele vai dar outros motivos do porquê obedecer ao rei. Portanto, Hobbes é um claro absolutista. Isto é, ele concorda, ele apoia, ele defende o absolutismo enquanto regime. Isto é, que uma pessoa tenha concentrado nas suas mãos o poder absoluto, isto é, que exista reis. E como que ele faz isso? Qual que é a reflexão que ele constrói? Qual que é o raciocínio que é desenvolvido? Vamos aqui na parte de Thomas Hobbes para entender isso. Primeiro, ele vai dizer que o estado de natureza não é bom. O estado de natureza é ruim porque é a guerra de todos contra todos. O estado de natureza é ruim porque todo mundo busca o seu interesse. Imagina uma terra onde não exista leis, uma terra onde não exista nenhum contrato, uma terra onde não existe nenhuma regra. Portanto, esta terra é uma terra ruim, porque o ser humano é naturalmente ruim. Aqui a gente já percebe a diferença um pouco de John Locke, né? Porque o Hobbes vai dizer que o ser humano naturalmente é ruim e, portanto, sendo o ser humano naturalmente ruim, um estado onde não haja regras e leis para reprimir esse ser humano, para que ele não seja totalmente ruim, para que ele não exale a sua maldade natural, esse estado não existindo somente um estado natural de natureza, onde os seres humanos são absolutamente livres, é um estado ruim porque seria uma guerra de todos contra todos. Seria uma guerra onde cada um buscaria o seu próprio interesse. A vontade, ela vai dominar a existência humana. No estado de natureza só existe a vontade, porque se não existe a polícia, se não existe a lei, se não existe coerção, se não existe pessoas que te vigiam o tempo todo, só existe a vontade. E a vontade geral vai operar naquele que é mais forte. Se cada um faz somente o que quer e não existe regras na convivência, aquele que é mais forte vai fazer tudo o que quer, porque ele é mais forte e ele tem força para fazer o que deseja. E aquele que é menos forte não vai ter o que deseja. Aí você pode falar, não, professor, então é bom, caso você seja o mais forte, é bom o estado de natureza. Não necessariamente. Porque os mais fracos podem se juntar e acabar com o mais forte. Logo, não há nenhum tipo de segurança social para ninguém. Um estado sem regras é um estado ruim e é um estado que precisa ser impedido na sua existência. Então, ele vai dizer que a terra de todos contra todos. Mesmo se você não for o mais forte, não haverá segurança para você. Por mais que você seja o mais forte, os mais fracos podem se juntar e acabar com a sua força. Logo, o estado de natureza, ele é naturalmente um estado de autodestruição. Ele é um estado que irá aniquilar a todos, independentemente se você for o mais forte ou o mais fraco. O homem é o lobo do homem, ou como diz John Locke, homo homini lupus, do latim. O homem é o lobo do homem. É necessário que o homem vigie o próprio homem. Porque quando estamos sendo vigiados, naturalmente mudamos as nossas ações. Quando você percebe uma plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Talvez não você, mas algumas pessoas se sentem coagidas a não cometer ações que involuntariamente, ou melhor, voluntariamente, deliberadamente cometeriam caso não houvesse essa plaquinha. Portanto, olhar, a vigilância do outro reprime as nossas ações. Por isso a necessidade de existir o outro que te vigia o tempo todo. E aqui partiremos para o nosso terceiro filósofo da aula de hoje, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é um filósofo e músico, né? Ele é suíço e ele vai escrever um livro muito importante chamado O Contrato Social. A partir desse livro aqui, nós vamos entender que ele será
completamente oposto ao Hobbes. Se Thomas Hobbes vai falar que a natureza humana é má e que o ser humano é má, e segundo Hobbes, aqui quando a gente estava falando da existência da monarquia, Hobbes vai falar, é porque a natureza humana é má que nós precisamos de um rei. Então, seres humanos que vão se autodestruir vão pegar as regras, vão pegar as leis e vão colocar nas mãos de uma única pessoa, e essa pessoa irá nos proteger. E, portanto, nós teremos menos liberdade. Entretanto, teremos, em contrapartida, mais segurança. Porque a natureza humana é má, precisamos de um rei. Se Thomas Hobbes fala isso, John Locke não tem nenhuma fidelidade com esse pensamento. Rousseau não tem nenhuma fidelidade com esse pensamento. Rousseau, ao escrever o Contrato Social, começa dizendo que o homem nasce livre, entretanto, por todos os lados, esse homem se encontra sobre correntes. O homem nasce bom por natureza, mas o Estado corrompe. O Estado amaldiçoa. Nascemos gentis, mas a sociedade civil estraga tudo. O homem é o bom selvagem, as pessoas são dotadas de boas virtudes, virtudes inatas, virtudes que já nascem com elas, próprias da existência humana. E, portanto, é exatamente a existência do Estado que corrompe o ser humano. Aqui ele faz a crítica à propriedade privada. Se John Locke vai falar que a propriedade é um bem legítimo, autêntico do ser humano, Rousseau vai falar que a propriedade é a mãe de todas as desigualdades. E ele vai dizer que a pior de todas as maldições foi quando um homem construiu um cercadinho em volta de um território e chamou aquele território de dele. Aqui surge a lógica das cachoeiras, das praias particulares, dos territórios particulares, não sabendo quem foi o primeiro comprador daquele território. A pior de todas as maldições foi quando um sujeito constrói um cercadinho em volta de um território e chama aquele território de dele. Mas, segundo Jean-Jacques Rousseau, pior do que esse sujeito são todos os outros que acreditaram e, sobretudo, deixaram que esse primeiro sujeito chamasse aquele território de dele. Aqui surge a propriedade privada. A ideia de que é algo seu, a ideia de que algo não pertence à coletividade. E, portanto, ele estabelece aqui uma crítica muito conhecida, que é a chamada crítica dele à propriedade privada. Como que vamos sair dessa, professor, então? Como iremos sair desses problemas? Por meio da educação. E aqui ele vai escrever um outro livro, extraordinário, chamado Emílio. O Emílio vai dizer que a educação é responsável por corromper essa natureza humana. É responsável por corromper o Estado e transformar essa natureza humana. E, portanto, o homem aprende a ser bom. Desde pequeno, construído, solidificando outros seres humanos. E, portanto, ele vai estabelecer ali uma ideia de que a educação tem que ser através dos sentidos, da fé, né, guiados pela vontade do coração e não pela cabeça, e todo o desenvolvimento do pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Segundo ele, só podemos, então, sair dessas problemáticas através da educação. E, portanto, entendendo a vontade geral. A vontade geral é a vontade de todos. A vontade geral é a vontade que diz que, assim como o indivíduo pode subjugar sua vontade sobre a vontade da maioria, o Estado também pode exercer o mesmo tipo de função. Portanto, o Estado não pode ser soberano por si só, e ele deve
sobretudo, valorizar, enfatizar a soberania popular, a soberania do povo, construindo aqui a democracia. Naturalmente, recapitulo alguns pontos para que a gente possamos entender que os contratualistas são aqueles que pensam em um contrato social, nas regras e, sobretudo, nos motivos que justificaram a existência de um contrato. E, para além disso, também vão pensar na natureza humana. Se Thomas Hobbes vai dizer que a natureza humana é má por natureza, que o homem nasceu mal, Jean-Jacques Rousseau vai dizer que o homem é bom, e um bom selvagem, que por natureza é bom, o problema é que ele foi corrompido. E John Locke vai dizer que não. E cita o Brasil, fala, vai lá no Brasil ver os índios, vê se os índios estão se matando. Naturalmente, você percebe aqui que as correntes do contratualismo são correntes que pensam sobre a existência humana, natureza humana, contrato social, Estado, regras e vários outros conceitos, propriedades filosóficas que nos é interessante pensar. A grosso modo, era isso que nós tínhamos para ver hoje. Eu espero que tenha sido claro a aula. Eu sei que é um assunto que pode parecer mais denso, sobretudo nesse terceiro módulo como um todo. As duas primeiras aulas vimos o existencialismo e agora fechamos com o contratualismo. E nesta aula sobre o contratualismo, eu realmente espero que vocês tenham entendido e reitero aqui o convite para que vocês assistam esta aula novamente quantas vezes forem necessárias. Entrem no material didático, vejam as aulas de apoio nos links, veja a aula em estúdio e quantas vezes forem preciso. Acessem de novo, entrem em contato com o professor pelo Moodle, entrem em contato com o Polo, não fiquem com dúvidas, por mais complexo que possa parecer esse conteúdo, não saiam daqui com dúvidas e se dediquem a entender esse conteúdo. Foi uma satisfação e uma alegria estar com vocês neste terceiro módulo. Eu espero que vocês consigam executar as atividades como devem ser executadas e espero que consigam a aprovação nesta e nas demais disciplinas. E assim como haverá aprovação nos 3 módulos aqui do Colégio Poli 10, haverá também aprovação na vida como um todo de vocês. Foi uma satisfação e um prazer inenarrável conseguir fazer parte, contribuir, nem que seja singelamente um pouco da formação de vocês. Então, um grande abraço e eu fico à disposição para esclarecer toda e quaisquer dúvidas.